Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no canal Dalto Vieira Invest no YouTube. Passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo em cima da marca d'água, da logo Dalton Vieira. E na sequência clique em se inscrever caso ainda não tenha feito isto. Você pode também receber as recomendações que envio no decorrer do pregão de compra e venda. Para isso basta passar aqui, clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. As recomendações de compra e venda enviadas aí no decorrer do pregão vai chegar no seu celular, no seu desktop através do aplicativo Telegram, dentro de um canal privado de recomendações. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa, vou falar também sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, o GPA3, ODPV3, ITSA4, CPLE6, LREN3, depois disso IP3, BRAP4 e USIN5, tudo nessa videoanálise. Ibovespa no pregão de hoje, alta de 1,72%, conseguiu sinalizar a formação de um fundo, já está dentro ali basicamente de uma zona de resistência na faixa de 85,763. E acima disso já vem 86, 86,400, essa máxima 87,333. Se a gente olhar para o gráfico semanal, 87,178 e 87,333, a sinalização aqui de 2 pontos mais altos que atingiu no gráfico semanal. E depois disso, só o ponto mais alto lá, máxima histórica em 88.317 pontos. Então, índice por enquanto sinalizando aí algo positivo, ou seja, depois de uma correção já em duas etapas, vai apontando mais para cima, viés é de alta dentro do que a gente já vem abordando nas últimas análises. Semanal está dentro da tendência de alta, o gráfico semanal dentro da tendência de alta, o gráfico mensal dentro da tendência de alta, então o viés aí é positivo para o índice Bovespa. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, desde já agradeço por prestigiar o meu trabalho e com esse like, com esse joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo do canal dentro do YouTube. Futuros, gráfico de 60 minutos, temos aqui o mini índice retomando a tendência de alta, então dentro desse contexto de alta, gerando aí fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos acima da região de 86.270, seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, mais para a ponta compradora a favor desse movimento de subida. Abriu caindo aqui, perdeu a mínima, a última mínima ascendente do G60, abre-se a chance justamente de tentar venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, na expectativa que venha um movimento para testar ali a média móvel de 13 períodos, um patamar de suporte. Um suporte imediato tem aqui 86 mil pontos, por volta de 86 mil pontos suporte imediato, a 85.860, que é junto praticamente ali de uma média móvel, exponencial de 13 períodos. Então seria o principal ponto de suporte. Caiu, parou aqui nesse nível, gerou sinalização de alta de novo no G60 ou no G30, volta a ficar muito mais interessante para a ponta compradora. Subiu, abriu subindo, está trabalhando na ponta compradora, próximo nível de suporte importante, de resistência importante, 86, por volta aqui dos 86, deixa eu só tirar a questão do ajuste, seriam mais para a região de 86.865 a 87 mil pontos. Seria a resistência mais relevante agora para o mini índice numa possível abertura em alta. Bateu aqui nesse nível, gerou sinalização de baixa no G60 ou no G30, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, mais interessante para se avaliar novamente a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo agora para o dólar, dólar no pregão de hoje, candle de baixa, 0,71% de queda, perdeu a mínima do pregão anterior, dos pregões anteriores, desses dois pregões anteriores, ou seja, o dólar deu uma parada aqui, uma lateralizada, um formato até de um triângulo simétrico, isto é, num gráfico de menor periodicidade, aqui no gráfico diário fica mais uma formação aqui de uma flâmula para continuar a movimentação para baixo, e por enquanto vai sinalizando isso. A gente vai para o gráfico 60 minutos, o que eu falei de triângulo simétrico é essa formação aqui. Perdeu aqui para baixo, faz uma correção, dentro desse processo de correção, para possibilidade de compra, o ideal seria o dólar acima de 3.695 a 3.702, ou seja, o dólar abre forte e passa a proporcionar fundo ascendente acima dos 3.695
melhor ainda até acima dos 3.700, mas a 3.695 fundo ascendente no gráfico de 60 minutos ainda seria aceitável, gráfico de 10 minutos, desculpe, seria aceitável a operação na ponta compradora. Mas o que mais me interessaria aqui, dentro do contexto que eu acabei de falar no gráfico diário, e aqui da tendência de baixo do gráfico de 60 minutos, é sinalização de topo. Abriu para baixo, ou bateu nessa região aqui, gerou sinalização de topo no G60, no G30, ficará muito mais para se trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Também é aceitável no gráfico de 15 minutos, gráfico de 20 minutos, mas enfim, para operações mais curtas e com stop até mais curto, gráfico de 10, 5 minutos mais interessante nesse sentido. Então, abriu caindo, em cima de um patamar de resistência que está sendo testado, que começa principalmente aqui na faixa dos 3.695 até 3.702, zona de resistência, abriu subindo, bateu aqui, gerou sinalização de topo mais para a ponta vendedora, abriu subindo de maneira mais forte, ultrapassou essa região, a correção no G10 foi uma correção mais fraca do que o movimento de subida, fundo ascendente, mais para você buscar a operação de compra, na expectativa que entre o movimento para voltar lá para aquela região de resistência em torno ali dos 3.712 até a região dos 3.718,50. Depois disso vamos para a PETR4, no pregão de hoje, alta de 2,43%, ativo proporcionando um sinal ali de fundo. Esse fundo está dentro também num processo aqui de indefinição, mas dando indício de saída desse processo. Superação da máxima do pregão de hoje reforça a chance, aumenta a probabilidade da Petro romper 26,73 e até mesmo os R$27, ganhar aqui algo mais para cima, uma energia, vamos dizer assim, um movimento de alta aqui no gráfico diário. Então, ativo, se a gente olhar para o G60, fez um movimento um pouco mais fraco no pregão de hoje, mas segue aí de forma positiva. De maneira geral, o viés é de alta para a Petro, apesar da correção ter sido uma correção mais curta no preço e no tempo em relação a todo esse movimento aqui de subida. Vale 3, dia de hoje, alta boa de 3,24%. A Vale ainda não saiu do leilão de fechamento, está próximo aqui de sair do leilão de fechamento a ação. Pegando aqui, leilão dela apontando agora para 58,37, basicamente no preço que se encontra aqui agora. Enfim, o ativo fechando bem. Possibilidade de romper essa região de resistência importante na faixa de 58,60 a 58,92. Isso reforça um cenário mais de retomada do movimento de subida, porque depois desse topo, se ela consegue reverter aqui para cima, a probabilidade maior realmente vai de concretizar um movimento de subida no gráfico semanal para vir romper aqui essa região dos 62,40. Isto é, considerando que o cenário gráfico desse papel no semanal, no mensal, tudo aponta para cima. Ativo alinhado mais para cima. Então, por esse motivo, retomada da tendência aqui no gráfico diário, que seria um pivô de alta, reforçaria a chance de subida da Vale 3, alinharia o cenário do gráfico diário com o semanal e mensal e, logicamente, aumentando a probabilidade de valorização do ativo. O GPA3, ativo que a gente tinha uma operação na ponta vendedora, que abriu com gap de alta lá na casa dos R$40,50, e o stop que foi reposicionado para cima da máxima do último topo descendente do G60 foi acionado justamente aqui na abertura do pregão. O ativo até perdeu força aqui para baixo, mas essa saída aconteceu aqui com a perda de, colocando aqui os dados certinho, é isso aqui, 1,91%, aqui 1,91%. Perda na GPA3 e isso representou uma redução de 0,23% do capital total. A outra também que acionou a nossa saída foi a ODPV3, que era uma operação do gráfico de 60 minutos, que se fechasse acima da média móvel de 13 períodos ou oscilasse acima da máxima desse candle, seria o sinal de saída da posição. Ela acionou a nossa saída e terminou perdendo também força, assim como o GPA3. Então, essa operação teve uma perda de 0,8%, foi um stop menor, e isso trouxe uma redução de 0,13% sobre o capital total, essa operação. Agora a gente falando aqui, depois do DPV3 e TSA4. E TSA4, recomendação de compra na superação da máxima no pregão anterior, ou seja, entrada em R$10,98, R$10,99. Essa operação já foi executada e está aqui no preço de entrada, basicamente em R$10,98. Passando aqui os dados dessa entrada na ponta compradora, R$10,99, o stop está abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, em R$10,69, e o objetivo dessa operação em R$11,59. O risco dessa operação é de 2,73%, alocando 15% sobre o capital total nesta entrada, ou seja, o stop aqui embaixo, tentando pegar
um movimento de subida para romper aqui esses dois topos, ou seja, a continuidade. A ação está do mesmo formato ali do Ibov, de outros ativos, um formato ali de triângulo simétrico. A expectativa, como o semanal está em tendência de alta, o mensal em tendência de alta, a expectativa é justamente de se ter uma probabilidade maior de subida e por esse motivo entrando aqui na operação na ponta compradora no papel. CPLE6, recomendação de compra, conforme comentado na última videoanálise sexta-feira, na superação da máxima do pregão anterior. Ela fechou aqui com alta de 0,6%, perdeu um pouco de força no leilão de fechamento, deixou aqui uma sombra superior, mas também da mesma forma gerou a correção aqui em duas etapas. Dentro desse forte movimento de subida, a expectativa é que ela venha fazer esse movimento aqui para cima aí no curto prazo. Então ativo aí com compra executada, stop aqui para baixo. Essa entrada na CPLE6, entrada em 25,09 com um stop em R$ 24,51. Isso traz aqui nessa operação um risco de 2,31% e o objetivo dessa operação fica em R$ 26,25, alocando 13% do capital total. Outro ativo é LREN3, recomendação, deixa eu voltar aqui a questão do ajuste, recomendação de compra no papel, pelo gráfico de 60 minutos. Depois dessa primeira hora de pregão forte, recomendei compra aqui nesse ponto com stop aqui embaixo. Então o papel veio até fazer um movimento aqui forte para baixo, reposicionei o stop. Se perdesse a mínima desse candle que fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, seria a saída dessa posição, mas ela terminou se recuperando um pouco mais. No pregão de hoje, fechou ali praticamente no preço de entrada, que foi R$ 35,18. Então, o ativo aqui passando os dados, 35,18, ponto de entrada, o stop em 34,47. O stop já foi reposicionado para 34,53. Objetivo em 36,25. O tamanho do stop dessa operação, 2,02%, e alocando 14% do capital total na LREN3. IP3, recomendação de compra na superação dessas três máximas aqui, que no G60... Se eu jogar aqui no gráfico 60 minutos, a gente vai observar que a gente tinha essa região aqui. Então, recomendei compra nessa superação de máximo. Gerou até uma boa primeira hora de pregão, mas não deu sequência. Bate aqui em cima da média móvel de 3 períodos, tem a chance de fazer algo nesse sentido. Seria importante para a nossa posição. O que seria ruim para a nossa operação, inclusive, poderia trabalhar com stop já aqui reposicionado, porque se faz esse movimento de subida sem ganhar muita força e volta a gerar um topo aqui descendente em cima dessa região, seria algo mais negativo para a nossa operação, ou seja, poder trabalhar já com stop mais curto em R$ 29,95. Mas vamos ver se ela consegue, a partir de amanhã, fazer algo aqui nesse sentido. Então, vamos passar aqui os dados dessa entrada. Deixa eu passar os dados dessa entrada na IP3, 30,42. Ela fechou aqui em 30,28, abaixo do nosso preço de entrada. 29,67 o ponto de stop inicial. Risco de 2,47%, que é o tamanho desse stop. E objetivo em R$ 31,92, alocando 14% do capital total. Depois da IP3, o outro ativo foi BRAP4. BRAP4, recomendação de compra, próximo do preço que fechou aqui. Então, recomendação de compra no papel que veio a fechar acima ali da média móvel de 13 períodos. Veio a fechar acima de toda essa região aqui de congestão, que tinha gerado um forte engolfo de baixa. Gerou uma lateralização, ao invés de cair, veio forte para cima, fechou acima ali da média móvel de 13 períodos. Então, ativo aí a recomendação de compra nesse papel, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Entrada em 34,35, muito próximo do valor que fechou. Stop em R$ 33,23. E o objetivo dessa operação em R$ 36,59. Risco de 3,26% nessa operação, com alocação de 15% sobre do capital total. Então foi esses ativos aí de recomendação no pregão de hoje. Todas as recomendações enviadas, recomendações, encerramento de operação, reposicionamento de stop, tudo enviado dentro do canal DV Invest no Telegram, que você pode testar gratuitamente durante um determinado período. Aqui em cima tem um izinho que você pode clicar e vai aparecer um card, e aí você pode clicar nesse card e solicitar recebimento dessas recomendações no seu celular ou desktop. Use Minas, forte candle de alta, fechamento acima de tudo isso aqui. É aquela questão do cenário de triângulo simétrico que está rompendo boa parte para cima. Use Minas rompeu forte aqui para cima, a probabilidade de dar continuidade a esse movimento de subida. Se a gente olhar para o gráfico semanal, qual a resistência mais próxima para a Uzi Minas nesse atual movimento de subida,
eu diria que o ponto mais relevante para Uzi Minas vai ficar aqui na casa dos R$ 11,20, por volta de 11,20, seria a região mais testada, mas a partir dos R$ 11,00 é a região que já faz sentido ficar bastante atento na questão do gerenciamento aí do stop da operação. Então, para uma compra nesse nível que ela se encontra, se a gente for colocar aqui o tamanho desse candle projetado para cima, se comprar esse candle, vamos pôr uma compra em R$ 10,45, com stop abaixo da mínima deste candle, a gente teria aqui um objetivo em termos de relação risco-ganho ali na casa de R$ 11,07, que é dentro da região de resistência, dos R$ 11,00 até os 11,20. Então, chegando nesse nível, não sairia mais perdendo dessa operação. Então, só não projetar algo tão grande no primeiro momento para cima, mas dá para ir conduzindo o papel, dependendo da evolução do preço, conduzindo aí pelas mínimas ascendentes do gráfico diário. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um bom descanso e um próximo pregão excelente para todos. Estaremos juntos aí amanhã na entrada ao vivo, na Radar do Mercado, a partir das 10h45. Te encontro lá. Um grande abraço.